te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que por vossa palavra realizastes de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproxima, cheio de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus conosco, Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo de 14 a 21. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crê tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas que tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque as suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 4º domingo do tempo da Quaresma. Hoje a liturgia, a cor litúrgica pode ser o roxo, mas também é convidado a usar a rosa. Rosa quer dizer assim, tem 2 domingos que usa essa cor, que é a rosa. No 3º domingo do tempo do Advento e no 4º domingo do tempo da Quaresma. Isso quer dizer, então, que é uma forma da liturgia nos comunicar que está chegando, né? É uma mistura do roxo, que é o tempo penitencial, com o branco, por isso rosa. E a liturgia, ela nos leva, então, a aprofundar. Quer dizer, o que a liturgia hoje quer deixar muito claro dentro do coração de nós
cristão. Se somos de verdade cristão, precisamos entender isso, que nós temos um Deus que nos ama. Ele amou tanto, tanto esse mundo, né? Esse mundo na nossa pessoa, na natureza humana, que o Pai deu o seu Filho, o único em gênero divino, para nos salvar. Então, esse é o grande sentido. Nós temos um Deus que nos ama, um Deus que é amor. Como nós correspondemos a esse amor, que é o grande desafio? Deus é Deus. Agora nós somos esses seres que Deus não nos tira a liberdade, mas a liberdade usada de uma forma de libertinagem, ela nos leva à consequência. Então Deus, como Ele é um Deus que nos ama, Ele quer nos salvar. E muitas vezes nós vivemos tão errado que as consequências dos nossos erros gera para nós então o mal. Não é Deus que que se vinga de nós, não. Se nós formos salvos é por Deus, se nós formos condenados é por culpa nossa. Então aqui no livro da Crônica, olha como que fala, amados, para nós entender bem qual é o caminho do ser humano, que se perde ou que se salva. Naqueles dias todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs e profanando o templo do Senhor que tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigiu-se frequentemente, o Senhor Deus de seus pais dirigiam-se frequentemente a palavra por meio de mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Olha o amor de Deus. Ele enviava os mensageiros, como envia até hoje os mensageiros, levando então diariamente a palavra de Deus. Olha como eles correspondiam. Mas ele zombava dos enviados de Deus e desprezava a sua palavra. E aqui fala, e até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Amados, que é isso, né? Esse Deus mostra então todo o seu amor. Mas o povo então não correspondia, mas Deus insiste em enviar então os seus para pregar a palavra, eles zombavam. E aí então chegou numa situação que não teve mais remédio. Imagina só, nós vamos vivendo de uma forma tão contrária ao amor, e Deus vai enviando os seus para anunciar as palavras dele diariamente, e nós zombamos daqueles que anunciam a palavra, porque não nos interessa, mas aí vai chegando a um ponto de um afastamento tão grande de Deus, que chega ao ponto de não ter mais remédio. E aí então acontece a grande destruição de Jerusalém. E aí então Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói Jerusalém, mata a espada muitos deles, e aqueles que escaparam ele leva para a Babilônia para ser escravo. E ali eles permanecem durante 70 anos. Depois volta, depois de 70 anos, para reconstruir algo que não tinha necessidade que tudo isso acontecesse. E assim então, amados, a palavra de Deus ela vem para nós hoje. Como que nós estamos vivendo?
Nós estamos desprezando o amor de Deus, a misericórdia dele, ou nós estamos fazendo algo para que a sua vontade seja realizada? Aqui na carta de São Paulo aos Efésios, ele fala desse amor de Deus, um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus que tem misericórdia pelo seu povo, que venceu a morte, que deu a vida e ressuscitou. E então, se nós viver nessa condição de seguidores de Jesus, nós vamos nos salvar. Mas não vamos nos salvar por méritos nossos. Aqui a palavra é bem clara. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém fique orgulhoso. Então a salvação, amados, se nós fazemos algo que agrada o coração de Deus e que gera em nós a salvação, é porque nós escutamos Deus, é porque caminhamos com Deus, é porque observamos os seus mandamentos, não é por méritos humanos, mas por mérito de Deus. Agora, se nós não escutar Deus, seremos então condenados, mas a condenação é culpa nossa. E a vitória sobre a morte é obra de Deus. Então aqui, São Paulo, aqui no Evangelho, para nós concluir a nossa reflexão no Evangelho, Jesus fala, recorda essa serpente no deserto, que Moisés estava lá com o povo desesperado porque eram mordidos e morriam, e aí então Deus Pai pediu para Moisés colocar uma serpente de bronze numa haste, e todos aqueles que olhassem para cima e olhassem para aquela serpente seria curado. E assim então hoje a liturgia vem nos apresentando esse Deus que é levantado, esse Deus que dá a vida por todos nós. E aí então quando nós correspondemos, ele não veio no mundo para condenar, ele veio para salvar, ele veio para trazer o que para nós? A vida eterna. Amados, nós precisamos andar na luz que é Jesus, a felicidade. A escravidão não existe para quem tem Deus. Quem vive na luz de Jesus não tem medo da verdade, porque a verdade é verdade, ela liberta. Agora, quem vive longe dessa luz é porque as suas obras são más. Então, que essa liturgia tão linda de hoje nos leve, amados, a seguir. Nós estamos no 4º domingo do tempo da Quaresma, nós estamos há 2 semanas de celebrar a Páscoa, 3 semanas, perto de celebrar a Páscoa. Então, que nós possamos aproveitar esse tempo para nos converter de verdade. Jesus é caminho, verdade e vida. Ele é a luz que ilumina a nossa vida. Nós não podemos viver apartado da luz. Nós não podemos viver nas trevas. Nós não podemos viver como os pagãos que não conhecem a Deus. Por isso, então, como cristão que somos, muitas coisas que nós não devemos fazer. Cristão não mente, cristão não faz nada de errado, cristão vive a sua vida, a sua sexualidade de uma forma correta, os seus compromissos de uma forma correta, ou não é cristão. Não dá para nós buscar um Deus se nós não correspondemos. Por isso que muitas pessoas chegam em certas situações até de tirar a própria vida, porque não tem remédio mais, porque viveu afastado, apartado desse Deus que é amor. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial aqueles que se encontram enfermos, essa luz que é Jesus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante.
tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.